Oi, boa tarde, meninas. Eu me chamo Mônica Trindade, eu sou enfermeira. Eu trabalho na FUNAT há mais de 10 anos. Sou enfermeira, né, como eu já disse antes, gerontóloga. Trabalho precisamente dentro da coordenação de extensão, porque vocês conhecem a FUNAT, né? A FUNAT ela é dividida em coordenações: extensão, ensino, policlínica e assim, e nossa pesquisa, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia do envelhecimento. Às vezes, assim, a gente pensa assim, é um tema bem complexo e, ao mesmo tempo, assim, devido a muitos números, a gente acha um pouquinho chato, mas é de suma importância, né, para a gente entender e compreender como é que está sendo o envelhecimento, né? Como começou, de que parte, de que maneira, a partir de quando, como é que está hoje, né? Depois do Covid, como é que tudo daqui para frente, né? Com as mortalidades, principalmente das pessoas acima de 60 anos, diminuiu muito? Essa é uma pergunta que vocês vão me responder mais lá na frente, tá bom? Se realmente diminuiu, se realmente como é que ficou, porque a gente sabe que houve muita mortalidade nessa faixa etária. Bom, a gente pode dar início à nossa aula, tá bom? Falando sobre epidemiologia do envelhecimento. Meninas, meninos, né? Que tem meninos. Quando vocês quiserem falar, é só levantar a mãozinha, me chame a atenção, aí liga o microfone na hora que forem falar, tá bom? E vamos participar da aula, tá? Ser uma aula bem participativa, uma aula onde a gente consiga trocar experiência, trocar ideias, porque aqui ninguém sabe de tudo, tá? Cada dia que passa a gente está aqui para aprender cada vez mais e aprender um com os outros, que esse é o objetivo geral, aprender um com os outros. Aqui não tem um bam, não, tá, amores? A gente está aqui para aprender mesmo, e eu creio que vocês têm bastante experiência também para passar para mim, porque a gente lê uns artigos, né? Lê algo para dar aula, para ministrar aula, mas às vezes no dia a dia vocês têm cada experiência que vem colaborar bastante com essa aula, tá bom? Então, o tema da nossa aula é epidemiologia do envelhecimento. O Brasil está envelhecendo. E agora, gente, o que vocês me falam disso? Diante toda essa situação que nós estamos passando, o Covid, tantas pessoas, né, a partir dos 60 anos que vieram a falecer, que foram embora, né, devido a esse vírus. E o que vocês me falam? O que a gente espera de agora em diante, né? Envelhecer foi uma vitória conquistada pela humanidade no século passado, cabendo ao século XXI o desafio de o fazer com qualidade. De acordo com o IBGE, ele diz que em 2016 sinaliza que em 40 anos a população idosa vai triplicar no nosso país, né? Aí o desafio é fazer com qualidade. O que vocês me falam? O que é envelhecer com qualidade para cada um de vocês durante todo esse processo que vocês já passaram? Sim, na qualidade de vida do idoso e da família em geral, né? Porque ainda mais com o Covid agora, infelizmente, ele veio abalar economicamente, né? Desestruturar. É que eu estava conversando com a Thaísa antes da aula, muitas coisas, mais de um ano que ficou para trás, e muitas metas, muitos sonhos, muitas conquistas também foram deixadas para trás, né? Mas isso não quer dizer que a gente vá parar, não. Como, Solange, tu acabou de falar, a pessoa ela pode ter a comorbidade, mas eu não vou deixar de praticar um exercício, de ter uma alimentação saudável, de tratar a minha mente só por isso. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que buscar, eu tenho essa doença, porém, eu tenho que fazer como melhorar a qualidade de vida da minha vida com essa doença a partir de agora em diante. É, acima de tudo, ter o controle, né, Solange? E assim sucessivamente. O mundo automaticamente parou.
mas as nossas vidas, o nosso dia a dia continuou. Trancados ou não, mas nós continuamos, né? Então, para a gente começar a falar sobre envelhecimento, nós temos que entender sobre envelhecimento biológico. Como vocês veem na figura, o envelhecimento biológico ele começa desde a barriga da nossa mãe. Mas para mim ter... Aí, o que vocês acham? A pergunta que eu quero falar, para vocês participarem. É importante que eu estou grávida, que eu tenha uma alimentação saudável, que eu pratique exercício, para me poder o meu filho nascer, crescer com saúde? É importante isso, meninas? Em relação ao envelhecimento biológico? O que a gente pode falar sobre envelhecimento biológico? Como a própria figura fala, começa desde a barriga da mãe da gente. E dependendo de como nós vamos ser criados, né, o que nós vamos comer, o tipo de atividade, se nós vamos fazer ou não, isso tudo vai depender para que nós tenhamos uma velhice com qualidade. E isso vai diferenciar de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. Então, tudo isso que sofre influências do meio em que nós vivemos. Então, podemos ter um idoso hoje de 90 anos. Lá na FUNAT, a gente tem o Isael. Isael, se não me falha a memória, ele tem 95 anos. Não sei se vocês conhecem. Ele é do teatro. Até hoje, o Isael, ele participa das atividades, né? Ele é um idoso, gente, que a Lilian, que é a diretora do teatro, ela dá a fala dele. E ele sabe, assim, é uma coisa incrível como ele lê e, ao mesmo tempo, ele vai interpretar e vai lembrar de tudo aquilo que ele tem que falar, da fala dele, entendeu? Então, depende de pessoa para pessoa, depende de sociedade para sociedade. E, às vezes, o que um de 90 anos faz, o de 60 ou 64 não faz. É como foi a Aniele que acabou de falar. As pessoas têm uma idade, porém não aparentam até essa idade, né? E aí, então, isso é de suma importância. Tem gente de 60 a 64 anos, gente, que não fazem nada, não praticam uma atividade física, se preocupam só com dentro de casa, cuidar de filho, aí vem os netos, né? Aí começa a cuidar dos netos. Então, assim, chega um momento, na realidade, em que a gente tem que viver. Nós precisamos viver, nós precisamos nos valorizar, nós precisamos... chega um ponto que tu só trabalha, né? Tu vive financeiramente para a tua família, mas chega um ponto que você tem que cuidar de si só. Não só na idade idosa, não sei se vocês concordam comigo, mas desde hoje, desde agora, desde já. Existem momentos que eu preciso... me enfeitar um pouquinho, existem momentos que eu preciso... Eu sinto necessidade de sair e tomar um café só, né? Ou então convidar uma amiga. Então, isso é qualidade de vida também para cada um de nós. É buscando cada vez melhorar a vida, a mente, o dia a dia da gente, tá bom? Então, no Brasil, um país que é em desenvolvimento, ele é considerado idoso a partir dos 60 anos. Isso aí vocês sabem muito bem, né? Então, nós temos diferenças de envelhecimento biológico, né? Mundial, Brasil, local para local, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Por favor. Próximo slide, ele vai falar um pouquinho que, além do envelhecimento biológico, nós temos também o envelhecimento populacional, que esse gráfico ele fala do tsunami grisalho. Tá? Ele fala assim, número absoluto e relativo de idosos com 60 anos e mais. No Brasil, de 1950 a 2100. Tá vendo só como é que nós vamos estar, né? Então, ocorre quando a proporção de pessoas idosas aumenta muito em relação aos demais grupos etários da população. No passado, os países eram jovens, pois a esperança de vida era baixa, os casais tinham que gerar grande número de filhos para se contrapor aos óbitos precoces. Vocês devem lembrar muito bem que as pessoas sempre falavam assim antigamente: nosso país é um país de jovens, o nosso futuro são os jovens, né? E assim sucessivamente. Mas o nosso país, o nosso Brasil, ele está envelhecendo a cada dia que passa.
mais ou menos em 1950, uma perspectiva até 2100, esse tsunami grisalho ele fala, né? Então, pois quando ocorre envelhecimento populacional. Então, nós vamos ter aí, mais ou menos, que vocês podem observar que as pessoas, elas estão a cada dia, devido à mulher entrar no mercado de trabalho, devido à mulher se ocupar mais com outras coisas, os números de filhos foram reduzindo. Então, no decorrer da apresentação, vocês vão verificar a pirâmide. Você já conhece a pirâmide do envelhecimento, onde a base ela passa a ser mais alargada, a ápice ela passa a ser mais estreita, e que jamais lá na frente vocês vão ver que vai começar a modificar, não é isso, meninas? Então, é dessa maneira, tá bom? Então, parece ter um grande número de pessoas em produção e gerando vários filhos, onde muitos morriam, né? E a mortalidade materna também. Acontecia muito isso, tá bom? E nessa época, 1950, assim, mais ou menos, as pessoas, elas tinham bastante filhos. Não era um, não eram dois, não eram três, né? Eram bastante filhos mesmo, tá bom? O envelhecimento da população, ela não basta por si só. Viver mais é importante, desde que se consiga agregar qualidade aos anos adicionais de vida. Isso é uma fala de Veras, né? Em 2018. Às vezes a gente fala muito assim, gente, eu quero chegar até os 90, até 90 e pouco, não sei, né? Deus é que sabe da vida de cada um de nós. Mas eu não quero chegar aos 90 anos, eu vou ser bem sincera com vocês, em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de rodas, porque a gente cria os nossos filhos, gente, mas ninguém sabe. Será que eles vão cuidar da gente? A gente não tem que ter em mente isso, que os nossos filhos serão as nossas bengalas. Isso não existe. Infelizmente, hoje, não são todos. Eu não estou dizendo que são todos os filhos. Sim, hoje, quando nós precisamos, quem tem filho vai prestar atenção nisso e vai confirmar comigo se eu estou certo ou errado. Quem tem filhos, no momento em que a gente precisa, a gente já vai saber com quem a gente vai contar. Porque tem os que dizem, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Outro, porque... Engraçado, gente, que quando casam, a família, a mãe não passa a ser mais família. O pai passa a não ser mais família. Eu sou contra esse conceito, as pessoas falarem dessa maneira, entendeu? A minha mãe que deu a vida, o meu pai que trabalhou a vida toda para me sustentar, não, depois que eu caso não vai ser mais minha família, que isso? Aí é que ela vai fazer parte, sim, da minha vida, o resto da minha vida, entendeu? E, infelizmente, as pessoas só dão valor depois que perdem. Mas depois que perdem, já era. Nós temos que fazer pelos nossos idosos, pelas pessoas que estão próximas da gente, agora, nesse momento. Porque uma hora, meninos, desculpa, eu estou conversando aqui com vocês, mas daqui a pouco ninguém sabe o dia da gente. Então, a gente tem que sempre dar o melhor atendimento da gente. Às vezes, um idoso, ele vai lá na FUNAT, ele não quer nem oficina, ele quer sentar e conversar. Tem coisas que a gente descobre no dia a dia que a gente não sabia. Gente, eu vim descobrir essa semana de uma idosa que faleceu no decorrer da pandemia, que nós ainda estamos, que o marido batia nela, uma pessoa maravilhosa, que vivia sorrindo, que vivia alegre. Quando é que eu ia saber um negócio desse? Entendeu? Então, assim, por detrás de toda aquela alegria, de todo aquele sorriso, existem muitas coisas, né? A escravidão dentro de casa, os tipos de violências que acontecem dentro de casa. E vocês não acham que isso afeta na qualidade de vida deles? Completamente. Não só do idoso, mas de cada um de nós. A violência física, a violência verbal, que eu creio que é uma das, assim, que abala profundamente a cada um de nós, né? Então, vamos voltar ao foco aqui. Se vocês quiserem participar, mexa a mãozinha aí, que aí um assunto vai puxando o outro, tá bom? Não sei se existe uma história cada um. Isso, Glenn, isso é verdade. Cada um deles tem uma história. E aí, como eu acabei de falar, a gente pensa que não,
ver aquela pessoa alegre, mas atrás daquele sorriso. E a FUNAT, gente, muitas das vezes é refúgio para eles. Tem deles que quer passar manhã e tarde lá. Se pudesse ter à noite, eles também estariam lá conosco. Porque é um momento em que eles vivem felizes, é um momento em que eles abraçam. Hoje nem pode, né? Mas é um momento em que eles têm contato, trocam experiência, riem, se divertem, é onde eles vão passar aquele momento, não só com os idosos, mas como cada um de nós. Nós, como profissionais, às vezes, pessoal, eu levanto, às vezes eu não tenho aquele dia que tu não tá nem com vontade, né, de trabalhar, mas só o fato de que vai levantar e vai encontrar cada um deles é de suma importância. Porque eu não digo não só trabalhar com idoso, não, gente. A gente tem que ter amor em qualquer trabalho que nós façamos, entendeu? Seja com idoso, seja com criança, seja com adulto jovem, assim sucessivamente, tá bom? Vamos dar continuidade, amor. Desculpa, é porque eu falo muito e eu gosto muito de colocar no dia a dia da gente, porque isso é de suma importância até para vocês compreenderem e entenderem o assunto, tá bom? Transição demográfica. A transição, ela inicia com a redução das taxas de mortalidade e depois de um tempo, com a queda das taxas de natalidade, provocando o envelhecimento da população. Ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, mas recentemente, de forma acentuada, vem ocorrendo nos países em desenvolvimento, em 2016, Miranda. O que acontece? O mundo vive hoje uma transição demográfica, ou seja, não apenas o Brasil, e sim o mundo. Quando a gente fala, é sempre o geral, como ocorreu inicialmente em países desenvolvidos. Hoje nós ainda somos um país em desenvolvimento, né? E o que vem a caracterizar, né, essa demográfica é justamente isso, reduzir as taxas de mortalidades e a queda das taxas de natalidade, para a gente poder caracterizar a transição demográfica. Primeiro, as pessoas começam a morrer menos, né? Tivemos no início do século passado, por volta de 1920, a descoberta do quê? Da penicilina, das vacinas, aonde passamos a prevenir algumas doenças. Teve uma preocupação maior com o saneamento, com a qualidade de vida, como nós já estamos falando e frisando o tempo todo isso, ressaltando essa parte. Então, são temas que vieram crescendo desde o século passado e que influenciaram na taxa de mortalidade infantil e materna, o que veio a diminuir tudo isso, quando as pessoas passaram a pensar, né, melhor nesses temas. Na segunda metade do século passado para cá, a emancipação feminina, a entrada da mulher no mercado de trabalho, fez com que as taxas de natalidade caíssem, provocando o quê? O envelhecimento da população. Ocorrendo inicialmente em países desenvolvidos, como foi falado no início, e mais recentemente de forma acentuada e acelerada em países em desenvolvimento como o nosso. Tá bom? Então, assim, em 1920, quando tudo... Olha só, 1920, nós estamos em 2021, né? Ó, como tudo vem caminhando, engatinhando, vem tudo dando início, né? Aonde veio as vacinas, onde veio a penicilina, quantas pessoas morreram por falta desses medicamentos. Antigamente não chegava às vezes nem aos 60 anos. Hoje, no século XXI, já chegamos aos 90, tem gente que até 100 anos já estão. Aonde antigamente não existia política voltada ao idoso. Hoje já está bem, estamos engateando sim, mas já demos um grande passo diante disso tudo, tá bom? Mudança na estrutura etária no Brasil. Acho que a Solange lembra que eu falei no início, Solange, sobre a pirâmide, né? Aqui ele mostra a pirâmide de 1970 a 1980. Como vocês podem ver, a pirâmide, a base, ela ainda está bem larga, né? Essa base, um verdadeiro triângulo. E o ápice super estreito, que é onde a gente quer que esse ápice cresça, para a gente ter um envelhecimento populacional.
Então, isso aconteceu principalmente na década de 80 e de 90, quando veio o início do SUS, onde foram feitos vários programas voltados à pessoa idosa, onde vão se preocupar mais tarde, onde isso tudo veio influenciar os gestores, as pessoas que realmente pensam numa população mais idosa. O próximo é a mudança na estrutura etária no Brasil, em 2000 a 2010. Como vocês podem ver, o ápice está começando a ter, né, uma mudança já no ápice dele. Então, a gente pode ver que em 2000, a base passa a diminuir nitidamente. E lá na frente iremos falar um pouco sobre o bônus demográfico, que é aí que vem a influenciar bastante. 2010... o meio da pirâmide, como vocês podem observar, não sei se dá para ver aqui o meio dela, já está acontecendo um maior alargamento no meio da pirâmide, onde a população acima de 15 anos e abaixo dos 60, que é a população pronta para o mercado de trabalho, que chega a ser maior do que a população de 0 a 14 anos. Então, a gente pode ver nitidamente, gente, que aos poucos, isso em 2000 a 2010, essa pirâmide, tanto de 2000 a 2010, ele já vem a ter um alargamento, quando vocês podem ver aqui, de 80 anos a mais, e vocês podem observar que é mais as mulheres. Pode ver, como cresce aqui, o lado das mulheres, homens, né, é sempre menores. Por que será que isso acontece? Assim, o alargamento vai maior nas mulheres do que nos homens. O que vocês podem me falar em relação a isso, meninas? Por quê? O crescimento populacional, o envelhecimento envelhece mais mulheres do que homens. Por que isso vem acontecer? E os homens, eles hoje já procuram mais a prevenção. Antigamente, não, né? Antigamente, os homens era aquele que era só o provedor, só trabalhar, só colocar para dentro de casa, e às vezes quando acontecia algo com ele, já era uma fase já que não tinha mais jeito. Tá ouvindo, meninos? A gente tem que se cuidar. O Glemerson, que é técnico de enfermagem, sabe muito bem disso, né? Sim, as mulheres, sim, elas procuram sim, Josilene, mais sim, com certeza. Mas hoje a gente vê, vocês lembram antes do Covid que tinha a carreta, né, do homem, tem da mulher. E a gente vê que há uma procura maior, até na FUNAT, gente. Antes, quando tudo iniciou, o número de homens era o mínimo possível. Se tinha 100 mulheres, eram 10 homens, vamos supor, assim. Também são mais teimosos, eles têm aquela mania no caso do exame do toque, o preconceito. Então, tudo isso favorece para que esse nosso homem futuro idoso ele vem a morrer até antes. Então, nós mulheres acabamos ficando mais viúvas no final, né? Que vocês podem ver que a maioria das mulheres, o número de mulheres é muito grande que ficam viúvas. Concordam comigo? Quando já estão Isso, Glemerson, só procuram médico quando já estão na forma grave e quando não tem mais solução, né? Edilene, eu acho que os homens, tá? Só que não é igual a mulher. Verdade, isso mesmo. Mas vamos lá, olha só. Projeção média da estrutura etária no Brasil, em 2000 a 2030. Então, aqui a gente está falando de uma projeção dos próximos 10 anos, né? Onde é feita entre 2000 a 2030. Então, já entregamos, no caso aqui, o bônus demográfico, que como se nota, se a base vai diminuindo e o ápice alargando, viu só? Meninas, que é sempre do lado das mulheres, isso em 2020 a 2030, tá? Então, vamos ver o que nos espera em 2030. O ápice mais largo, o estreitamento da base. A expectativa até o final do século é que tenhamos a pirâmide invertida. Então, a partir de 2040, a população acima de 35 anos, ele começa a ser maior. E de 30 anos para baixo, cai. De 45 a 50 anos, começa a ser maior do que a população abaixo dos 40. Então, nós começamos o quê? Deixa eu ver qual é o próximo. Como você... Olha só a mudança de 2040 a 2050. Isso é uma projeção, tá bom, gente?
Então, nós começamos a ter o quê? Uma diminuição das pessoas que é economicamente ativa no mercado de trabalho, em comparação com as pessoas que são economicamente ativas, como as crianças de 0 a 14 anos. Então, é observar que a pirâmide, principalmente as mulheres acima de 80 anos e mais, com um alargamento bem grande dessa população. Então, assim, é bem nítido, não tem muito o que explicar. Vocês estão vendo aí como realmente acontece o Brasil em 2040 e o Brasil em 2050. Mas é o que nós falamos, nós esperamos que esse envelhecimento venha realmente com qualidade de vida, né? Que vocês já ouviram falar no Homem da Floresta, né? Que é o nosso reitor, doutor Euler Esteves Ribeiro, que ele reforça muito a nossa dieta amazônica e que a gente não dá tanta importância, mas no próprio quintal da gente tem muita coisa de grande valor, né? Então, o Brasil aumentou em 500% o número de pessoas mais ou menos em 60 anos de idade em 40 anos. 3 milhões em 1960 e 14 milhões em 2002, né? Então, 2020 deverá alcançar 32 milhões e dobrar novamente para 28% do total da população em 2062. Mas eu sempre falo que muita coisa mudou. Isso é até ontem, né? Devido a toda essa pandemia, muita coisa vai mudar aí para frente, que aí eu vou pedir mais na frente que vocês façam, tipo assim, uma pesquisazinha, uma pequena pesquisa na realidade, para a gente saber como é que realmente está o envelhecimento populacional após o Covid. Então, vão se preparando para isso, que isso vai ser o nosso trabalhinho final da nossa atividade, tá bom? Então, a Bélgica, por exemplo, foram necessárias 100 anos para que a população idosa dobrasse de tamanho. Olha só, 100 anos. Então, a Bélgica, ela teve tempo suficiente para se preparar, se organizar, sair de um perfil social, de saúde, financeiro, previdência, e passar de um país jovem para um país de idoso. Se vocês quiserem me parar, vocês podem parar, tá, gente? A gente conversa, a gente reforça e assim sucessivamente, tá bom? Então, a gente está falando agora sobre o gráfico da velocidade do envelhecimento da população, tá? Vocês prestem atenção, tem França, Estados Unidos, Brasil, tem o Japão. Então, é de 1840 a 2060, de 10% a 20%. O que acontece? Então, esse gráfico ele vai mostrar, como eu falei, de 1840 a 2060. Como os países antigos, eles demoram. A França ela demorou 160 anos para dobrar a proporcionalidade de idosos na sua população total. Os Estados Unidos, apesar de ser um país jovem, como o nosso país, demorou 80 anos dobrando a população idosa no ano de 2020. Tá? O Brasil, ele dobrou de 10% a 20% da população de 2010 e podemos chegar no ano de 2040 com 20% da população sendo idosa. Já o Japão e a China é aceleradíssimo, e a gente sabe disso, né? É um país de alta tecnologia, tem um avanço economicamente muito grande, China, Japão, então os mesmos conseguiram se organizar para ser um país idosos mais preparados financeiramente, coisas que nós aqui é bem complicado, né, gente? Qual é o objetivo? É envelhecer, enriquecer antes de envelhecer. Mas a gente vai ver mais lá na frente que não é bem assim, né? As nossas crises econômicas, tanta dificuldade, tanto desemprego, tanta falta de oportunidade, às vezes jovem, às vezes próprio idoso, que ainda pode estar ativo, que pode estar colaborando para a sociedade, e, no entanto, eles não têm essa oportunidade de permanecer, de dar a colaboração deles. É raridade, eu creio que vocês vão concordar comigo, quantos empregos por aí que vocês veem assim, pessoas idosas, estamos contratando idoso para trabalhar no supermercado, estamos contratando idoso para trabalhar numa fábrica, em algo semelhante, né? Que é uma raridade a gente ouvir isso. Já ouviu, Solange, alguma vez? Mas eu vou terminar minha fala e a gente vai dar um intervalo, tá bom? Mas é
é importante a gente trabalhar dentro de casa, trabalhar com os filhos, trabalhar com os netos, a importância, né, da pessoa idosa. Não é porque eu sou idosa que eu não tenho competência, que eu não tenho qualificação para ter aquele mesmo trabalho que um jovem pode ter, né? As nossas limitações, com o passar dos anos, diminuem sim, mas a nossa capacidade mental, ela continua, né? Então, como foi falado anterior, eu não lembro quem foi, a nossa idade cronológica, a nossa idade biológica, entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que ter e valorizar. Valorizar não porque é um idoso, mas valorizar pela pessoa que é e não pelo que tem. Então, vamos lá, dando continuidade para poder a gente terminar. Como eu falei, nós temos mais de 30 slides, e aí a gente vai dar até o 20º, tá bom? E aí a gente, na próxima aula, a gente dá continuidade, tá, meus amores? Então, vamos lá, olha só, esse outro gráfico, ele também fala sobre a velocidade do envelhecimento da população, né? É na mesma linha de pensamento do anterior, só que dos 14 aos 28, e o anterior, ele estava trabalhando de 10% a 20%. E que no século passado, fazendo uma projeção até o final do século, que é 2100. Bom, então, ele frisa muito aqui, no caso, o Japão, a Coreia, a Tailândia, a China, o Brasil, e como você pode ver, de 1960 a 2100, que eles também eles vão ter, durante esse processo, vocês podem observar, uma aceleração da população. Mas, como eu falei anteriormente, Japão, China, Coreia, são países que eles trabalham em cima do envelhecimento, onde a pessoa vai ter um envelhecimento economicamente bem. Porque hoje em dia, aqui no Brasil, até para se aposentar é difícil. Para conseguir um benefício, eu acho que tem que ter, não sei se vocês podem até me consertar, meninas, é mais de 65 anos, né? Depende, homem é uma idade, mulher é outra idade, até isso. E aqui, para viver no Brasil com uma aposentadoria ou então com benefício de um salário mínimo, está bem complicado, ainda mais agora com a pandemia, que uma coisa que custava R$10 hoje é R$30, R$35. Está ficando cada vez mais um absurdo. Tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai adquirir no nosso dia a dia, e a gente até se assusta. Quantas de vocês, quando foram no supermercado hoje, que antes vocês, com R$500, vocês faziam o rancho, e hoje não se faz mais? Falta a carne, falta o frango, né? Falta um monte de coisa. Então, assim, fica meio complicado a gente viver com um salário mínimo, porque a gente não só come, a gente veste, a gente paga energia, a gente paga água e assim sucessivamente. E como é que a gente consegue envelhecer com qualidade no nosso país com um salário mínimo? Né? É bem complicado, é muito difícil. Oi, Solange, bem-vinda novamente, estava te esperando. Então, é muito complicado a gente viver, a gente sobrevive. Eu creio que vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas quem não concordar pode falar, tá bom? E me diga de que maneira a gente consegue viver no nosso país, no nosso Brasil, dessa maneira, né? Quantos idosos nesse momento, nesse instante, às vezes não tem nem o que comer. Logo que eu iniciei na FUNAST, eu fiz parte de pesquisa de campo em todos os distritos, né? Já fui em Zona Leste, já fui na Zona Norte, já fui na Zona Oeste, na Zona Sul e assim sucessivamente. Então, lá a gente vê idosos de todos os jeitos, idosos acamados, idosos na cadeira de roda, idosos bem tratados, idosos bem cheirosinhos. Assim como a gente olha aqueles idosos que eles querem com os olhos te falar tanta coisa, e como tem alguém do lado, eles não conseguem falar. Aonde eles economicamente não têm mais o domínio, né, do dinheirinho deles, que tantos anos passaram trabalhando para chegar à fase idosa dessa maneira. Mas voltando para o caso da economia, a nossa crise econômica, principalmente durante o Covid,
vem complicar cada vez mais a situação, não só da pessoa idosa, mas da população, da família em geral. Onde mais lá na frente a gente vai falar que hoje há necessidade do nosso idoso inventar algo para poder participar do alimento, pagar uma conta, né? Coisa que antes já não precisava tanto. E hoje já há essa necessidade, né? Querem falar alguma coisa? Tranquilo? Quer falar, Solange? Tranquilo? Tá, vamos passar então. Ainda falando da velocidade do envelhecimento da população. Isso aqui vai mostrar uma representação da população em 60 anos e mais. 1950, 2,6 milhões, que corresponde a 4,9%, né, que representa a população de 60 anos ou mais. 2020, 29,8 milhões, que corresponde a 14%. 2045, há um declínio da população geral para 60 milhões. 2075, né, que é uma projeção, atingirá o pico de 82 milhões, que corresponde a 37,7%, e 2100, que é no final do século, 75 milhões, que corresponde a 40%. Então, a gente tem que ressaltar, como eu estou frisando desde o início, o que a gente tem que ressaltar? É que muitas coisas terão que ser revistas após essa pandemia, né? Após a pandemia do Covid, porque nós tivemos muita mortalidade das pessoas acima de 60 anos, idosos crônicos, principalmente. Então, nós tivemos muito reflexo na nossa economia, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, financeiramente, como nós acabamos de citar, muitas coisas aumentaram, os valores dos alimentos, os desempregos aumentaram cada vez mais. Então, tudo isso influencia direta e indiretamente na qualidade de vida da pessoa, seja ela idosa ou não, aquele que está envelhecendo, que é o nosso caso, que nós estamos no caminho, nós estamos envelhecendo. Então, isso, de alguma maneira, atinge, sim. Às vezes, a gente olha a nossa mesa de manhã, coisas que nós tínhamos e hoje nós não temos. Mas eu creio que logo, logo, em breve, muita coisa vai mudar para melhor. Isso é somente um tempo, uma passagem, como foi falado no início, não sei se foi quem foi que me falou, né, na parte da espiritualidade, é que nós temos que aprender, né? O importante é termos saúde para poder prosseguir e dar continuidade na vida de cada um de nós, tá bom? Então, isso tudo nós vai fazer o quê? Refletir muito no que podemos enxergar sobre a velocidade do envelhecimento da população, em relação à qualidade de vida, em relação à economia, em relação à previdência, em relação à parte social e muitas outras coisas, tá bom? Esse próximo slide, ele vai falar da diferença de velocidade. Países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Há uma queda acelerada da taxa da mortalidade infantil e da taxa de fecundidade, observada nos países menos desenvolvidos. Maravilhoso, né? Ainda mais no peixezinho, é ótimo mesmo, alcaparra. Então, o que a gente pode ver? Que nós temos uma desigualdade de processo desse envelhecimento mundial. Então, ele não é igual no mundo inteiro. A absorção da tecnologia e hábitos em meados do século XX aconteceu de forma mais acelerada em países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Então, assim, houve uma queda, sim, na taxa, como eu falei anteriormente. Como é que veio ter essa queda? A preocupação em relação à busca de qualidade de vida, ao aparecimento da penicilina, as vacinas, né, que ela já vem de muito, muito tempo atrás, mas que, conforme as pesquisas, isso foram avançando mais. A preocupação, né, na prevenção de algumas patologias, e que hoje a gente tem uma visão diferente, principalmente para envelhecer com qualidade. Todos nós que ainda somos novos, que estamos envelhecendo, que não temos nenhuma doença crônica, a gente tem que se preocupar com isso, sim, né?
alimentação saudável, o exercício físico, e não esquecer, gente, o exercício da mente. Vocês podem ver que hoje eu estou com o relógio do lado direito, o costume nosso é do lado esquerdo, mas só o fato de eu estar usando aqui do lado esquerdo, eu estou exercitando meus neurônios, que aí vem as demências. Por quê? A gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa com o físico, mas e como é que está a nossa mente hoje? Principalmente durante essa pandemia, que nós ficamos, bem dizer, um ano trancado dentro de casa, todo esse processo, né? Como é que está a minha mente? Será que eu faço esse só o fato de eu trocar meu relógio, eu estou exercitando meus neurônios. O fato de eu pegar uma caneta e tentar escrever meu nome com o lado que eu não escrevo, por exemplo, eu sou direito, mas eu vou escrever com a esquerda, eu estou também exercitando meus neurônios. Então, são tão pequenas coisas no dia a dia da gente que nós podemos fazer que nós não nos damos conta. Muitas das vezes, pessoal, a gente, nós que somos mães, nós que trabalhamos fora, e quando chegamos em casa já estamos super cansados, e às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo para isso, e a gente vai envelhecendo, e o dia a dia vai passando, e a gente vai envelhecendo, aí vai acabar acontecendo o quê? As doenças crônicas, e em vez de a gente envelhecer com qualidade, a gente vai acabar até diminuindo a vida da gente, né? Em vez de morrer com 90 anos, vai morrer com menos idade e ainda com uma patologia. Mas eu ressalto o seguinte, gente, não é porque você tem uma doença crônica hoje que você não viva com qualidade, porque tudo na vida tem um controle. Tudo a gente pode ter um controle, né, Solange, né? Cecília, Norlândia, Jocelene, Gilene, não é verdade? Todos vocês, sim, né? Nós podemos sim viver com qualidade, nós podemos ter controle, porque a doença ela não pode controlar a vida da gente, nós controlamos tudo isso. Eu falo em relação a essas doenças crônicas, né? Como a hipertensão, a diabetes. Tá bom, meus amores? Vamos lá, dando continuidade. Reflexo das desigualdades brasileiras, refletido na transição demográfica. Aumento do percentual de idosos, mais avançado no sul e sudeste, uma maior expectativa de vida em função da menor taxa de mortalidade infantil. A taxa de fecundidade na região norte ainda apresenta uma taxa equivalente ao nível da reposição populacional, ou seja, 2,1 filhos por mulher. Então, esse reflexo de desigualdade mundial, ele também pode ser visto como focamos dentro do Brasil, e podemos ver como acontece nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Quando dividimos em região Brasil, nós podemos ver que a transição demográfica ela não acontece de forma igual, pois acontece de maneira bem diferente no que em relação nos Estados Unidos. É só vocês verem no sul e no sudeste, que eu vou falar mais lá na frente. E outra coisa, hoje, esse número de filhos, 2,1, é o que acontece hoje em dia, né? Então, a taxa de fecundidade, ela houve uma diminuição muito grande. Por isso que o nosso país, ele está envelhecendo, porque a mulher vai para o mercado de trabalho, né? Toma-se mais consciência da situação, que eu acho até hoje, gente, eu acho um absurdo, que o que mais a gente vê por aí, principalmente nos sinais, aquele bando de filho, né? E ainda tem gente, criança, né, sofrendo debaixo de sol, debaixo de chuva. Ainda tem gente com essas mentalidades, a gente já no século XXI. E tem tantas pessoas assim que elas falam, eu creio que vocês devem conhecer, não é porque tem bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa que favorece isso, não, é porque tem que ter mais filhos mesmo para poder dar continuidade. E tipo assim, vão tendo filho e quer que as pessoas deem conta, né? O Estado dê conta de tudo e complica, mas ainda existe, né? Existem pessoas assim ainda com essa mentalidade, infelizmente, mas ainda bem que não são uma maioria, né? Para a gente poder ter um país de idoso, a gente tem que diminuir sim a taxa de fecundidade, isso aí é de suma importância.
Então, a região norte, ela é a única que mantém essa taxa de reposição. A taxa de fecundidade, ela tem que ser, como eu falei anteriormente, de 2,1 filhos por mulher, né? Acima. Então, todo homem e mulher tem que ter essa reposição. 0,1 é que reponha. Alguns filhos que não conseguiram chegar à idade infantil, ou seja, as pessoas que sempre... porque a gente sabe, né, gente? As pessoas têm filhos, acontece várias coisas, né? Várias patologias, as crianças nascem, e aí, na realidade, acontece que só fica com o filho e assim sucessivamente. Antigamente, não. Antigamente, tudo é mudança, né? De pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, onde as pessoas tinham 10, 11, 8 filhos, né? Ainda mais naquela época, era uma época bem diferente da nossa hoje, da nossa realidade, principalmente as pessoas que viviam na roça, viviam na parte do interior, né? Não estou falando que são todos, mas uma grande parte, eles tinham muitos filhos, mas e eram tudo criados, né, ali daquela maneira. Hoje, para a gente ter um filho, como a Aniele falou, a gente tem que ter um planejamento, no mínimo um planejamento, né? Escola para o filho da gente, a saúde, em relação à saúde do filho da gente. Tem sempre uma visão de dar o melhor para ele, de oferecer o melhor para ele. E eu creio que todo pai, que toda mãe, ele quer o que eu não tive. Eu não sei se vocês têm essa mentalidade, o que eu não tive, eu vou querer dar para os meus filhos, né? Então, assim, se as pessoas tivessem esse pensamento, nós realmente, além de dar qualidade, né, para a vida dos nossos filhos, porque não é somente para o idoso, como eu falei anteriormente, do envelhecimento biológico, que começa desde a barriga da mãe. Então, a gente tem que pensar todo esse processo, porque não é só jogar os filhos no mundo como um animal que tem seus filhos e eles vão ser criados de qualquer jeito. Não. A criança, ela precisa de cuidado, a criança, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção. E eu, às vezes, eu fico um pouco meia chateada com essa situação, quando a gente hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente não pode nem ir numa farmácia, que tem tanta gente pedindo, né, gente? E vou ser sincera com vocês, às vezes a gente não tem R$ 1, R$ 2 para oferecer para essa pessoa, porque quem dera se a gente pudesse ajudar a todos, né? Infelizmente, não é a nossa realidade hoje. Mas, às vezes, essas coisas, como vocês falaram, né? Ainda mais quando é criança, isso acaba mexendo muito com a gente, né? Sensibiliza, nossa, e a gente às vezes fica até mal, né, meninas, quando a gente vê uma situação dessa, e que eles sempre pedem, não ajudem mesmo, porque tem como, né? Tem por onde, tem órgãos que podem ajudá-los de alguma maneira. Então, vamos lá, meninas. Nós vamos falar agora sobre os indicadores relacionados ao envelhecimento populacional das regiões do Brasil, 2000, 2015 e 2030. Então, esse quadro, ele mostra 4 indicadores, né? Como eu falei, de 2000 a 2030. O que acontece? Quais são esses indicadores? Quais foram os principais? Está falando do percentual de idosos, expectativa de vida ao nascer, a taxa de mortalidade infantil e, no caso, da taxa de fecundidade. Então, são esses que eles frisaram mais. Em 2017, isso é um artigo sobre envelhecimento e transição demográfica, que foram os principais pontos primordiais para eles. Então, nós podemos notar que quando as taxas de mortalidade infantil e fecundidade diminuem, aumenta a proporcionalidade, o percentual de idosos e a expectativa de vida ao nascer. Então, desde o ano de 2000, podemos comparar que o percentual de idosos no norte do país, menos que na região sul e sudeste, vem crescendo ao longo dos anos. Então, espera-se que em 2030 chegue um percentual de idosos ainda maior do que é hoje. Na região sul, como vocês podem verificar, na região sul, cadê o sul, aqui, ó, 21,9. Ai, meu Deus, fugiu aqui. Tá aqui, ó, 21,9 na região sul. E na região sudeste, 21,1 de idosos, tá bom?
Então, nós ainda não podemos hoje ainda nos considerar um país de idosos. Isso aí é lá para 2040, 2050, de acordo de como vai a qualidade de vida de cada um, tá bom? Então, assim, a gente tem sempre que frisar e observar, como eu vou sempre reforçar, tanto nessa aula e na próxima aula. Para a gente chegar a ter qualidade de vida, é muito fácil eu chegar e falar que para cada um de vocês envelhecer, sim, com qualidade, né? Com qualidade de vida. Mas, assim, como a gente falou anteriormente, como é que eu vou envelhecer com qualidade de vida? Sem condições. É meio complicado, né, gente? É muito fácil eu chegar e falar um monte de coisa aqui para vocês. Mas aí a gente joga a nossa realidade, na nossa região, o nosso ribeirinho, o nosso povo que está bem distante da gente. O que, que é? De que forma ele pode viver com qualidade de vida? Né? Então é algo que tem que se pensar. É por isso que vocês estão aqui hoje, que é para ter um olhar diferenciado. É observar aquele idoso. Não é só dizer, é muito fácil, olha só, vocês chegam num médico, no hospital, numa consulta, aí o médico passa, olha, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que comer... Não sabe nem que condições tu tem. Passa um medicamento que é R$100, R$120, não sabe nem se tu tem condições de tomar esse medicamento. Entendeu? Então, assim, qualidade de vida é algo muito sério. E eu posso ter qualidade de vida? Posso. Com o que eu tenho no meu quintal, com o que eu posso me manter no meu dia a dia. Então, é esse olhar que eu hoje, Mônica, falo que cada um de vocês tem que ter. Quando vocês chegarem na casa de uma pessoa e reforçar, envelhecer com qualidade, mas olhar ao redor. Como é que essa pessoa pode envelhecer com qualidade com o que ele tem? Comece a pensar isso, viu, gente? Porque é complicado, é difícil, não é fácil. Como tu pode ver, Conceição, todos vocês, hoje em dia não tem mais aquela, perdeu, bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó. Então são coisas que vêm se perdendo e vêm se deixando para trás, coisas de suma importância. O respeito, né? Ter o idoso, por isso que no Japão, na China, na Coreia, o idoso, ele não digo que ele é idolatrado, mas ele é respeitado. No Brasil, eu concordo também contigo que a grade curricular, tanto na faculdade quanto nas escolas, elas deveriam sim ter uma disciplina voltada à gerontologia, né? Desde o início, a respeitar, a ter o idoso como uma pessoa que já passou por muitas e muitas coisas, ter ele como muita experiência, aquele que sempre conta as histórias. Eu amava estar próximo dos meus avós. Eu não sou exemplo nenhum, né? Mas, assim, eu sempre gostei muito, porque eles têm tanto para dar para a gente, tanto para nos ensinar, tanto para nos informar. E essa nova geração, ela está perdendo, mas a culpa é da família. A família, tudo começa, a educação dentro de casa, onde se eu não respeito, Conceição, meninos, se eu não respeito meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu filho vai estar vendo aquilo. E dali em diante ele vai levar para a rua. Entendeu? É que nem tu entrar na universidade, aqui, por exemplo, aonde a gente tem um núcleo, né, da FUNAT aqui dentro. Nem todos vão respeitar vocês, nem todos vão dar cadeira para vocês, nem todos vão dar espaço para vocês. Muito pelo contrário, entendeu? Ah, o que esse velho está fazendo aqui? Ele é incapaz, o que ele está fazendo aqui? Está perdendo o tempo dele, está enchendo o saco, e isso por diante, mas isso começa dentro de casa. É o respeito, a demonstração, né? É o que eu falei, se eu trato mal minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, é o exemplo que eu estou dando para os filhos da gente, para quem está próximo de cada um de nós, infelizmente. Mas que nós não podemos cruzar os braços e achar isso normal, não. Nós precisamos sim, e vocês como os educadores, futuros educadores, já são na realidade, disseminar essa informação daí por diante.
levar em cada canto que vocês estiverem essas informações, esse valor que precisa ter, essa base, essa estrutura que que nós precisamos mostrar para a nossa população, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que um dia, se Deus quiser, eles vão chegar lá, eles vão envelhecer. Porque sempre como o nosso reitor fala, só não envelhece quem morre antes. Não é verdade? E darmos continuidade a tudo isso. Mas começa cada um de nós. Às vezes assim fala, uma andorinha não faz verão. Mas se juntar 1, 2, 3, que vocês são vários, são mais de 30. Aí sim, aí vocês vão ver o sol que vai dar, a semente que vocês vão plantar e a árvore que vai florescer, cheio de frutos. Quer falar, Edilene? Sim, rapidinho, professora. Professora, deveria ter uma cartilha assim, né? Distribuída, entendeu? Uma cartilha para essas crianças, para os adultos também, para os idosos, assim, na rua, um panfletozinho ou uma cartilha indicando, né? Respeito aos idosos, né? Dê bom dia, né? Dê a benção do seu avô, a benção da sua avó, a benção do seu pai, da sua mãe, dos seus tios. Viesse, assim, umas instruçõezinhas, era tão bom, né? Eu acho que o mundo ia ficar mais educado, entendeu? Eles iam ser mais abraçados. Na realidade, quando nós fomos agora para Parintins, fazer a implantação das atividades lá em Parintins, nós levamos uma cartilha, não foi, Thaisa? E nós fomos... Como é? Ruguinhas da Vovó, que é da Terezinha. E nós fomos na escola onde o doutor Euler estudou. Foi super emocionante, principalmente para ele. E lá ensina tudo isso. E uma das coisas que a Nessi, que também é uma educadora social e profissional de dança, ela mostrou para eles, através de algumas ensinações, coisas rápidas, a respeitar, né? A pedir a bênção. Então, assim, é como nós estamos falando, de pouquinho em pouquinho nós vamos chegar lá. Nós ainda estamos engateando, mas nunca desistir, nunca morrer no meio da praia, porque nós somos vitoriosos, nós somos pessoas de conquistas. E vocês são um deles, porque para estar aqui uma hora dessa me aguentando, tem que ser de muita garra mesmo. Professora, eu vi agora aqui no comercial da televisão, uma senhorinha falando, chateada no determinado programa, bem assim como tem aquela placa de trânsito de preferência, podia ter uma placa de trânsito, cuide do idoso. Sim. Verdade, por que não, né? É isso mesmo, tá certa. Mas isso, coisas que vocês têm que pegar, vocês como educadores, e já ir trabalhando isso. Entendeu? Ver projetos, ver de que maneira a gente pode se fazer. Entendeu? Porque vocês, a partir de hoje, vocês têm uma visão diferente, um olhar diferenciado. Então, vou fazer meu projeto. Então, pronto. Já amei, gostei. E daí em diante publicar o que tem que ser publicado, buscar, correr atrás, nunca parar. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, meus amores. Um país considerado idoso, o índice de envelhecimento maior ou igual a 100. Ou seja, o índice de envelhecimento é igual a pessoas de 60 anos ou mais, com pessoas de 0 a 14 anos multiplicado por 100, ou 100. Ou seja, vamos medir o envelhecimento, o índice de envelhecimento da seguinte maneira. Para cada 100 idosos, temos 100 crianças. Ocorre quando o topo da pirâmide ele é maior do que a sua base, como nós falamos nos slides anteriores. Em 1975, o primeiro país foi a Suécia. Em 2015, 52 países já entraram para o grupo. 2030, esperamos que o Brasil entre. E em 2050, esperamos que realmente todos os países entrem para o índice de envelhecimento, né? Onde para cada 100 idosos nós vamos ter 100 crianças. Então, daqui a uma década, nós esperamos que o Brasil ele se organize principalmente economicamente, né? Em relação à previdência, ao trabalho, à educação, à tecnologia, para que daqui a uma década nós possamos ser um país de idosos. Como a gente vai continuar reforçando, um país de idosos, sim.
mas não de qualquer jeito, né? Enriquecer e depois envelhecer, porque como é que se vive, né? Como eu reforço novamente com o salário mínimo, né? Então, em 2050, espera-se que todos os países sejam realmente considerados idosos, mas da maneira que eu estou falando, né? Não aquele idoso ali, abandonado, onde todo mundo tem uma família, onde seja bem estruturado, onde tem o que comer, onde tem o seu lazer, porque muitas das vezes, gente, a gente olha para a gente trabalha, e cadê o lazer? O lazer, ele faz parte. Para a gente ter o equilíbrio na vida da gente, a gente precisa sim ter um lazer, não é só dentro de casa, não é só trabalhando, não é só cozinhando, não é só arrumando, não é só passando, não. Cadê o nosso lazer? Nós precisamos sim disso. Então, esses dois gráficos, eles estão mostrando de 1950 a 2100, né, o índice do envelhecimento no mundo. Ele mostra como é que está o processo do envelhecimento e como no mundo eles também são diferentes, né? O Brasil é um, os Estados Unidos é outro. Então, de 1950 a 2100, a média mundial do envelhecimento, no caso aqui no Brasil, que o que mais chama atenção é justamente a faixa etária do envelhecimento populacional nas pessoas maiores de 80 anos. E o que acontece no mundo e o que se espera que até 2100, proporcionalmente, tem em torno de 45 a 47 idosos de 80 anos no mundo. Então, a média mundial para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Para o Brasil, espera-se que tenhamos em torno de 120 a 130 de 80 anos e mais para cada 100 pessoas de 0 a 14 anos. Ou seja, então teremos mais idosos do que a média mundial. Então, é isso que esperamos. E aqui nesse próximo quadro, ele está mostrando aí para vocês que em 1950, né, no mundo, ele mostra que no mundo, 60 anos e mais, em 1950 de 23,2. 2050, olha só, em 2050 espera-se de 101,2. Idosos no mundo, o índice de envelhecimento de 80 anos e mais, ele passa em 2100 para 46,4. E agora aqui no Brasil, vamos firmar aqui no Brasil. 60 anos e mais, em 2050 vão ser 203,2 e 80 anos e mais a 120,3. Então, é nesse momento que a gente tem que parar, tem que refletir, tem que pensar na convivência intergeracional que foi falado antes, o respeito, mostrar a importância do idoso, a importância dele ainda no mercado de trabalho, verificar a parte de escolaridade, a parte de tecnologia que vem avançando cada vez mais e que nós não podemos parar, como foi falado antes. Nunca é tarde para se aprender, para buscar cada vez mais, sempre há tempo enquanto há vida, há esperança. Então, com isso, nós temos que buscar o quê? O privilégio de viver mais. Porém, isso traz muitas coisas boas, mas também traz muitas responsabilidades para cada um de nós. Quanto mais nós queremos, mais responsabilidades nós vamos ter, né? Então, nós precisamos, sim, buscar viver bem, levar a educação para dentro de casa, continuar essa educação, porque eu sei que tem muita gente que vê aí, como nós já acabamos de falar, para a gente dar importância ao nosso idoso e dizer o quanto ele é valoroso, o quanto ele tem um valor enorme na vida da gente, começa dentro da casa da gente, aonde nós vamos educar os nossos filhos, quem tem neto, educar os netos, para que eles possam ter uma visão diferente do nosso idoso, que tem muita gente que eu já ouvi falar algumas vezes que idoso fede a naftalina, que idoso só atrapalha a vida da gente, que idoso só é um fardo na vida da gente. Eu sempre falo o seguinte, gente, que nós temos que plantar a nossa semente. Eu sou o meu reflexo do amanhã. As pessoas que estão ao meu redor, eu sou exemplo para aquelas pessoas, principalmente para as nossas crianças.
Se eu não sou um bom exemplo, e se eu não prego, e se eu não faço algo para ter qualidade de vida, que idoso eu vou ser no meu daqui para frente? Será que eu vou chegar aos 70 anos com qualidade de vida, bem, né? Ativamente, participando da FUNAT, participando das oficinas que a FUNAT oferece, participando da FUNAT como geral? Um exemplo maior de envelhecer com qualidade é o nosso reitor, que vocês conhecem muito bem, doutor Euler Esteves Ribeiro, não é verdade? É só a gente ver o exemplo dele. Ele, se não me engano, com 30 anos, ele infartou, ele fumava demais. Mas ele teve a oportunidade de envelhecer com qualidade de vida. Hoje o doutor Euler, se eu não me engano, ele acorda às 5 e pouco da manhã e percorre 4 quilômetros. Se hoje ele está onde ele está hoje, foi porque ele correu atrás, ele buscou. E é o que cada um de nós temos que buscar. Enriquecer para envelhecer com qualidade de vida. Gente, aqui eu termino essa parte da nossa apresentação. Eu estou muito agradecida pela participação de cada um de vocês. A gente vai dar continuidade no dia 23, mas antes de terminar eu vou fazer a chamada, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, tá? Dividir alguma experiência, quiser falar alguma coisa, se gostou, se não gostou, se queres que eu melhore, se queres que eu, na próxima aula, faça algo diferente. Edilene, pode falar, amor. Sim. Professora, sobre o reitor, né, doutor Euler Ribeiro, com muito orgulho, né, assim, eu conheci o doutor Euler Ribeiro no Fórum da Fogás, ele falando sobre o homem da Amazônia. Então, assim, foi uma experiência e tanto, assim, ouvi-lo, né, na palestra, foi bom demais, entendeu? Era isso que eu queria falar. E ele tem muitas experiências, o dia a dia dele é muito enriquecido devido a todos os anos que ele já passou. Cara, desculpa da palavra, mas eu aprendo muito com ele. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. E é tão bom ter uma pessoa dessa do lado da gente, né? Onde a gente aprende, onde a gente enriquece cada vez mais o conhecimento da gente, não é verdade? Eu que agradeço a cada um de vocês. Aí a gente vai fazer a chamada, tá bom? Não saiam agora, mas desde já agradeço do fundo do coração pela participação de todos vocês, né, que direto e indiretamente participaram, só de estarem aqui comigo, compartilhando, passando para mim um pouco da experiência de vocês e eu passando para vocês um pouquinho do que eu sei, porque eu ainda quero aprender muito mais. Muito obrigada, Norlange, obrigada mesmo do fundo do coração a cada um de vocês.